Heródoto Barbeiro. Bom, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de ética nos negócios. E eu já estou aqui com o nosso convidado, que é autor do livro que eu vou mostrar para você aí agora, publicado pela editora Ética nos Negócios, professor Roberto Patros Pena, juntamente com a professora Paula Pessoa de Castro. Condições, Desafios e Riscos, publicado pela editora Atlas. Professor Roberto, muito obrigado pela participação aqui no Mundo Corporativo. Eu que agradeço. Roberto, recentemente nós noticiamos aqui na CBN de uma empresa, salvo engano, no Mato Grosso, que fazia uma reunião lá com os seus vendedores. Acho que era uma empresa de refrigerantes. Bom, os vendedores que vendiam menos, eles entregavam uma lanterna para o cidadão, no meio de todo mundo, etc. E mais uma outra coisa qualquer, uma tartaruga, alguma coisa assim, né? E a pessoa era submetida a esse tipo de exposição. Bom, isso acabou resultando, obviamente, numa série de ações trabalhistas lá no Mato Grosso. Mas eu diria, além do problema legal, que foi considerado um assédio moral, isso entra na área de ética dos negócios ou faz parte do negócio? Isso entra na área de ética nos negócios. A ética nos negócios envolve a relação com seus empregados e envolve a relação com outros públicos também, mas principalmente com os empregados. Costumo dizer que o trabalho é uma das facetas mais importantes da nossa vida. Se você vai para o trabalho e é submetido a um constrangimento como esse, você não fica feliz. A finalidade da ética é ser feliz e fazer feliz. Então, quando esse princípio é pervertido, a gente tem um problema ético que passa a ser objeto de reflexão. Entendo. Então, com isso não é um instrumento, não é uma ferramenta da empresa apenas então para estimular as pessoas a não ficarem com a lanterna verde na mão, porque quando você vai bem eu coloco a sua foto lá naqueles campeões de venda e quando você ia mal eu te entregava uma lanterna. A sua pergunta mostra a dificuldade de se trabalhar a ética nos negócios hoje do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista teórico. Variáveis éticas existem em todos os âmbitos da vida humana, na política, no trabalho, na empresa. Essa atuação de um gerente com a sua equipe de vendedores é uma variável que se apresenta como ética ou não dentro do ambiente de trabalho. Agora, a ética nos negócios ela é mais do que essa variável. Ela tem que ser pensada como uma disciplina com um estatuto teórico, com uma fundamentação que orienta as práticas. Porque o que acontece é isso, a ética nos negócios ela é lembrada quando a gente não a percebe. Então, quando acontece um vazamento de óleo de uma empresa, uma violência ao empregado, um consumidor que é desrespeitado no seu direito, aí o assunto da ética vem à tona. E a ética é uma forma de gestão. Então, trabalhar uma empresa do ponto de vista ético é partir do princípio de que a empresa tem finalidades de vender, de realizar o seu objetivo, seja vender um produto, seja vender um serviço, mas ela tem outras finalidades que são humanas, sociais e ambientais. Mas então, como é que a ética tem, se é que tem, alguma responsabilidade no desenvolvimento e no rendimento de uma empresa? Porque ela não é um produto, né? A ética não é um produto. Não é um produto, é um modo de fazer. É um modo de fazer? É um modo de fazer. O que acontece é que você pode vender um produto de forma correta ou pode vender um produto sem levar em consideração a forma correta de trabalhar. Eu costumo definir ética como a reflexão sobre o que é correto. Então, convém ou não convém? É bom ou não é bom para as pessoas? Quando você está preocupado com a venda, sem se preocupar com o bem que essa venda está produzindo para os públicos afetados, seja na produção, seja na comercialização, seja para o beneficiário, seja para o meio ambiente, você não tem a preocupação ética. A preocupação ética é como vender respeitando esses princípios. Então, a ética, na verdade, é uma limitação à busca de realização de ganhar dinheiro. Muita gente fala que a ética é uma forma de ganhar dinheiro, que a ética é um bom negócio. E não é? Nem sempre. Pode ser, mas nem sempre. Porque você, muitas vezes, em função da ética, vai deixar de fazer um negócio. Por exemplo, você vai vender um produto no banco. Vem uma pessoa lá querendo fazer um investimento e não tem muito conhecimento sobre investimento. E você vende para ela um título de capitalização que você, como gerente de banco, sabe que é um mau produto para aquela pessoa, que não está interessada em um título de capitalização, que ao resgatá-lo vai pagar um prêmio ao banco por esse resgate, ou seja, o banco ganha dinheiro e você não ganha, né? Você, cliente, não ganha. Ou seja,
Se você tiver um princípio ético, você não vende o título de capitalização. Mas aí como é que eu vou bater a meta se eu não vender esse título de capitalização? Aí nós entramos... Eu sou cobrado pela meta, o gerente é cobrado pela meta, como é que eu faço? Como é que eu vou conciliar essas duas coisas? Exatamente. Aí a gente entra na gestão da ética nos negócios. A maneira de avaliar o resultado hoje é uma maneira burra pelas empresas, porque ela vê a quantidade de venda de produtos. Quantos títulos de capitalização eu vendi? A forma de operar isso é que deveria ser diferente. Você deveria pensar assim, quanto de resultado eu dei para o banco, em termos financeiros, em termos de satisfação para o cliente, em termos de clima organizacional. Então você aumenta os critérios de avaliação para além do lucro. Aí realmente você tem que mudar o programa de gestão. Você quer um exemplo? Eu coloquei esse desafio para um aluno em sala de aula e ele conseguiu me responder. Eu não sabia a resposta. Como vender um produto num banco de modo que a meta fosse cumprida e o cliente saísse satisfeito. Ele modificou o benefício da remuneração variável do gerente, criando uma forma de remuneração tipo venda direta, né, de produtos de venda direta, em que a fidelidade do cliente ao produto garantia ao gerente a remuneração que ele ganharia no modelo antigo de uma vez. Então ele ganha uma parte no momento que ele concretiza a venda do título de capitalização e só ganha o restante, ou mais do restante, se o cliente ficar com o título durante 24 meses. Se ele ficar com 2 meses, ele perde a remuneração adicional. Isso é uma forma de criar um instrumento de inovação para poder conciliar a ética com o objetivo de realização financeira. Tomando o seu exemplo, se eu contar para o meu cliente, olha, eu estou te vendendo aqui, eu ia te vender um título de capitalização, mas não vou te vender, porque não é a melhor remuneração. Eu tenho aqui um CDB, um CDI, eu tenho um fundo XYZ, etc. Quer dizer, eu não estou aí entrando num conflito de interesse porque eu estou ao lado do cliente contra o banco que me contratou? Se você achar que você trabalha para o banco, sim. Mas se você tiver orientação ética, você trabalha para o cliente. Então, um banco, o objetivo dele... Se o banco souber, ele vai botar na rua. Não depende do banco. Eu tenho feito pesquisas com o banco, depende do banco. O banco tem aprendido que o cliente fiel, que se sente satisfeito por essa dica do gerente, ele contrata outros serviços do banco. O meu irmão, por exemplo. Meu irmão foi receber um telefonema do seu gerente e o gerente falou assim, estou querendo vender para você um título de capitalização. Ele desfez a conta do banco. Por exemplo, eu pensei que você fosse meu amigo. Eu pensei que você lutasse pelos meus interesses. Você sabe que isso não é um bom investimento. Se eu quiser jogar na loteria, eu vou a semana lá na lotérica, e a lotérica hoje facilita, você aplica lá 6 vezes, repeteco, você não precisa nem voltar à loja lotérica. Então, quer dizer, eu achei que você tinha interesse no meu rendimento, estou vendo que você está a serviço dos interesses da sua meta. Então, isso já prejudica. Nesse sentido, quando o contexto já começa a ter um pouco mais de cidadania do consumidor, a ética passa a ser um bom negócio. Estamos caminhando para isso, há uma tendência, mas ainda não. Sim. Então, eu acho que a gente poderia entender que é bem delimitado as questões que são reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor e as questões que são reguladas pelo Código de Ética da organização. Porque se eu te enganar, né, se eu disser para você, olha, eu vou te dar um título e não te dou, está no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, não é verdade? Sim. Agora, se eu te entrego o produto, só que não é o melhor que o banco tem, eu estou na área da ética, é isso? Isso. Quer dizer, eu escondi de você. Escondeu e muitas vezes pode ser legal o que a empresa faça. Sim. Por exemplo, eu gosto muito de procurar nas propagandas, nos rótulos, nos produtos, nos serviços, as formas que a empresa encontra de lesar o consumidor. Um exemplo ao alcance de todos nós é quando você liga para um telefone celular e cai na caixa postal. Sim. A mensagem é assim, seu telefone será encaminhado para a caixa postal e será cobrado após o bip. Pip! Se você cochilar, já está cobrando. Quando começa a cobrar, a voz é mais lenta. Você ligou para 3, 1, 2. Quer dizer, tecnologia para falar rápido existe porque falou rápido antes. Começa a falar eu cobrando para me dar uma informação que eu sei. Ela não precisa me falar para onde eu liguei. E depois dá um outro bip e eu gravo a minha mensagem. Quer dizer, era para dar o bip eu gravar a minha mensagem. Claro. Quer dizer, a empresa está ganhando com a ligação que não foi completada. Esse caso que você citou, eu acho que
cabe tanto no Código de Defesa do Consumidor como no Código de Ética. Não necessariamente no Código Não? de Defesa do Consumidor. Não sou advogado, não sei. Sei. Teria que pesquisar com um advogado, mas eu tenho a impressão que não tem nada proibido. Você pode reclamar. Uma outra pior. Eu não sei a companhia, porque hoje com essa mobilidade de números, você liga e não sabe para qual companhia que você está ligando no celular. Sei. A última que eu ouvi, se eu soubesse a companhia, eu diria o nome, porque eu acho que isso é um absurdo. Sua ligação será encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o BIP. BIP. O telefone para o qual você discou não possui caixa postal. Quer dizer, você pagou pela... Estará sujeita. Então eu nem sei se eu paguei, eu posso não ter pagado. Mas pode ser que eu tenha pagado para receber a informação de que não existe caixa postal. Isso eu não sei. Né? Então, assim, são essas estratégias que a empresa preocupada com resultados está querendo, que uma empresa ética, ela continua preocupada com resultados, mas ela não vai ter resultados a qualquer custo. Ela integra a sua preocupação com resultados uma dimensão não só de curto prazo, mas também de médio e de longo prazo. Essa é uma diferença essencial entre uma empresa normal, que eu digo, né, uma empresa preocupada em ganhar dinheiro simplesmente, e uma empresa que tem princípios éticos. A empresa que tem princípios éticos não vende tudo de qualquer forma e muitas vezes perde negócios. Uma empresa, o que ela faz? Ela escreve o seu código de ética, publica esse código de ética, todo mundo lê o código de ética, ou é uma coisa que pode ser, usando aquele jargão, consuetudinária, ou seja, a gente não precisa escrever, mas a gente sabe o que podemos fazer e o que não podemos, ou o que devemos e o que não devemos? Depende de cada empresa. A ética baseada nos costumes, né, a ética consuetudinária, ela já tem que ter uma tradição, tem que ser uma empresa já há mais tempo, mas as pessoas estão se renovando na empresa. Então, ou a empresa já tem uma imagem ética que as pessoas que entram já sabem, a gente pode citar, por exemplo, a Natura. As pessoas que procuram a Natura têm a imagem de sustentabilidade associada à Natura. E podem ter o código de ética, que não necessariamente precisa ser um código legal. Ele pode ser uma apresentação de crenças, pode ser uma missão, pode ser um modelo, pode ser uma coisa mais sucinta, que represente o que aquela empresa deseja. Agora, na maioria das vezes, o código de ética é utilizado como um instrumento de controle. Eu fiz um estudo exaustivo sobre códigos de ética e muitos deles permitem ao empregador demitir por justa causa. Né? E proíbem. Como assim, desculpa? Por exemplo, em vez de você dizer o que a empresa, como ela quer fazer negócio e afirmar valores que vão limitar a forma da empresa buscar os seus resultados, por exemplo, nós não buscaremos resultados com corrupção. Então a integridade é um valor para nós. Isso pode estar escrito num código de ética. A empresa faz um breve apanhado desses valores, en passant, e o detalhamento do código de ética é vedado ao empregado trabalhar sem o equipamento de segurança, trabalhar alcoolizado. Isso está dentro do código de ética? Dentro do código de ética do empregado. Então começa a ter um tanto de normas que proíbem o empregado de fazer aquelas coisas, porque na medida em que ele é violado, você pode demitir por justa causa, porque ele passa a ser uma extensão do contrato de trabalho. Então o código de ética foi usado e é usado como um instrumento de controle e de limitação não da empresa, mas da atuação do empregado. Eu tenho uma pergunta aqui da internauta que mandou aqui no nosso mundo corporativo, @cbn.com.br, você pode mandar agora a pergunta. Maria dos Santos pergunta o seguinte, como é que você, Roberto, tem visto o respeito à ética nos negócios do ponto de vista de acordos de negócio com grandes empresas multinacionais? Ou em outras palavras, as empresas multinacionais têm um código, elas são globais. O código de ética deles também é global? Ou seja, o mesmo princípio que tem lá na matriz é o mesmo princípio que eles aplicam aqui? Não, na maioria das vezes não. Na maioria das vezes esses códigos eles preveem que a empresa deve se adaptar a cada país, porque cada país tem os seus costumes. Algumas empresas inclusive chegam a permitir o pagamento de propinas quando isso é habitual na organização para adiantamento e aceleração de trâmites burocráticos. Sim, ou até para ganhar uma concorrência. Para ganhar uma concorrência não chegam a falar, apenas porque isso aí seria decididamente ilegal. Ilegal. Né? Seria, a propina seria assim, uma coisa consuetudinária de alguns países, que se você não fizer isso, o processo não avança em países principalmente subdesenvolvidos. Olha, nós temos aqui a nossa comunicação também no twitter.com/jornal da CBN, que nós estamos usando agora também.
O Roberto, teu xará, Roberto Macedo, quer saber se as empresas são reflexo das pessoas que trabalham nela ou é o mercado que as obriga a agir de uma forma antiética. Ele falou errado, mas eu substituí aqui por antiética. É uma outra questão interessante, porque se todas as pessoas de uma empresa forem éticas, isso não significa que a empresa será ética. Essa é uma falácia da composição, semelhante àquela falácia que diz que se todas as peças de um motor forem leves, o motor será leve. Quer dizer, uma empresa não é formada só de pessoas. Imagine um banco que tem pessoas honestas, diretores honestos, todos honestos, ou um presidente da República que tem um ministério todo honesto. E você não necessariamente terá um governo honesto. Um banco precisa de tecnologia. Você vai a um banco e o sistema está fora do ar. Por mais que o caixa seja honesto, ele não vai poder fazer a sua operação ali naquele momento. Por quê? Porque o sistema está fora do ar. O sistema é lento, o sistema cai toda hora. Então, a ética nos negócios exigiria desses presidentes um investimento em tecnologia para poder atender à satisfação do consumidor. Está um outro exemplo. Eu vou lá no supermercado e compro um produto à base de soja. E não está muito claro para mim lá, se aquele produto é ou não elaborado com soja transgênica. É outra falta de transparência na informação. Te dou um exemplo. É uma questão ética isso ou é só uma questão de rótulo? Na minha ideia, é uma questão ética, porque deixa em dúvida o consumidor. Te dou um exemplo da Nestlé, quando fez um cereal matinal da Nestlé, feito com cereal integral. Eu comprei achando que era cereal integral. E não é? Aí você olha lá nas letrinhas pequenininhas, tem ingredientes. Farinha de trigo, 20%, ou 30%, ou 40%, uma porcentagem de farinha de trigo integral. A empresa está mentindo? Não. Mas eu achei que era tudo integral. Mas existe um pouquinho de cereal integral na composição daquele cereal. Quer dizer, a maneira de anunciar não batia com a especificação. Quer dizer, batia, que é feito com cereal integral. A empresa não está mentindo. Mas é uma porcentagem do produto. Verdade. É uma meia-verdade. A meia-verdade, do meu ponto de vista, numa comunicação de uma empresa não é ética. Sim. Bom, é diferente até quando se trata de uma questão concorrencial. Eu também vi esse mesmo cereal da Nestlé e eu achei que não era da Nestlé, que era o da Kellogg's, porque a caixa é parecidíssima. Um é um tigre, o da Kellogg's é um tigre, o da Nestlé acho que é um urso, não estou bem lembrado. Mas eu olhei aquilo, achei que era o mesmo, eu comprei achando que era o Kellogg's. E não era da Nestlé. Nada contra, pode ser que até seja melhor. Mas eu digo o seguinte, eu me senti enganado, porque a embalagem era muito parecida. Existem algumas estratégias que eu acho curiosas que a gente pode pensar em ética nos negócios. Uma delas foi um cálculo que eu pedi um aluno para fazer do tamanho da pizza gigante, do tamanho da pizza média e do tamanho da pizza pequena. Já existe uma regulamentação dizendo o diâmetro que cada pizza deve ter. São Paulo adora pizza, o Brasil inteiro gosta de pizza. E o preço? Se você calcular a área da pizza gigante, a área da pizza grande e a área da pizza média, se você tiver com um grupo grande, muitas vezes é melhor você pedir 5 grandes do que 2 gigantes. Por quê? Porque o preço da gigante, aparentemente menor, a área ali não vale a pena. Não corresponde a duas da média. Quer dizer, sugestão para um internauta que queira. Faça um aplicativo aí para colocar nos iPhones e nos iPads, nos produtos eletrônicos aí que a meninada usa, com uma formulazinha para chegar no restaurante e calcular, preço da pizza, tamanho do diâmetro, qual que vale a pena comprar se tiver muita gente. Porque é igual álcool e gasolina, já tem esse aplicativo também, claro, aí em iPhone. Você saber se compensa ou não. Mas olha, Roberto, tem aqui também, através do Twitter, o André Matos, o seguinte. Pergunta se usar técnicas de sucesso pré-estabelecidas pelo concorrente consiste em falta de ética. Isso aí os teóricos da administração já dizem que a inovação e a vantagem competitiva ela tem um prazo para acabar. Porque quem inventa ganha à frente com o novo mercado e depois a nova estratégia será copiada. Quer dizer, a ideia, quando é boa, ela é copiada. E muitas vezes não tem como se você torna isso público, a concorrência vai atrás. Então não acho que seja antiético porque é público, né? Desde que não haja uma fraude da informação. Desde que a empresa que está lá, um funcionário que está na empresa não divulgue para uma concorrente previamente e tudo. Mas uma vez divulgado, a outra empresa vai correr atrás.
Um cidadão que trabalha numa empresa, passar o segredo industrial dessa empresa para outra é antiético? Claro, claro. Se é segredo... Além de ser um furto, obviamente. Se é segredo, Heródoto, se você quiser me contar um segredo, não me conte. Porque se é segredo e você não consegue guardá-lo, imagina eu que não sou dono do segredo. Então, se é segredo, não pode contar. Isso aí a gente tem aquelas frases famosas do Tancredo Neves, os mineiros e tal, né? Não é verdade? O seu segredo não conta para mim não, porque se contar para mim pode ser que vaze, né? Claro, né? O segredo é seu. Você não consegue guardá-lo, imagina eu que não sou dono do segredo e posso ganhar com ele. Então, é claro que é antiético, né, contar um segredo industrial. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha daquela expressão, ou daquela definição, que diz o seguinte: ética é aquilo que eu faço quando ninguém está vendo? Não, ética não é aquilo que eu faço quando ninguém está vendo, ao contrário. Ética é aquilo que eu faço quando eu sei que todo mundo vai ver. Ou seja, um dos princípios para saber se uma atitude é ética ou não é: você a divulgaria na internet? Você contaria para o seu filho e se orgulharia disso? Um antídoto contra a corrupção é a transparência. Inclusive, quando há dúvida se é ético ou não, não há remédio melhor do que colocá-la em discussão para ver a repercussão. Existem coisas que o público pode considerar antiético e que, numa discussão, acaba se chegando à conclusão de que é ético. Mas a transparência, aquilo que você faz escondido, daí a ideia de segredo, porque o segredo ninguém pode saber, aquilo que você faz escondido ou é estratégico e não pode ser informado, aí é diferente, ou é alguma coisa antiética. Ninguém rouba falando para todo mundo que está roubando. Você rouba e faz de tudo para ninguém ver que está roubando. Então, uma estratégia que poderia acabar com a corrupção é colocar todos os contra-cheques públicos na internet, é abrir os dados. Só que isso gera uma enormidade de problemas. Mas a transparência é o remédio para a corrupção, para desvios éticos, isso eu não tenho dúvida. Agora, no livro Ética nos Negócios, que é um livro também dedicado aos cursos de pós-graduação, na área de administração, etc., tem um passo a passo ou não? Não, esse livro, o passo a passo, a receita para a ética, ela não existe. O que tem nesse livro é uma orientação teórica que vai fazer com que a pessoa pense a ética a partir da sua complexidade. É preciso dizer, né, que esse livro teve o apoio da Fundação CAPES, que auxiliou na pesquisa que nós temos do Pró-Administração na PUC Minas, e é um livro acadêmico que orienta a construção de um modelo ético para as organizações. Esse modelo leva em consideração que você tem que ter princípios para atuar dentro da empresa, que você deve se preocupar com os resultados da sua atuação e que você deve ter uma conduta que possa ser copiada pelos seus colegas de trabalho, ou seja, uma conduta que você queira que se torne universal. Esses três princípios conjugados, eles acabam com aquela ingenuidade da pessoa que acha que uma empresa não pode se preocupar em ganhar dinheiro. Quer dizer, isso não existe. Né? E há correntes éticas que querem fazer o bem e não se preocupam com as consequências. Isso, para a ética nos negócios, não funciona, porque a natureza do negócio é querer o resultado. A mesma coisa, a ética dos resultados. Você querer o resultado sem se preocupar com princípios pode ser interessante do ponto de vista ético parcialmente, mas nos negócios também se torna insustentável. Roberto, o Luciano Lima Pereira, mandou também um e-mail aqui dizendo o seguinte: que representa um instituto que defende a ética e a defesa da concorrência, quais os setores e empresas que devem ser o foco da atuação da entidade, em termos de uma maior carência ética e aceitação desse tipo de trabalho? Então, por exemplo, eu suponho que pegue um instituto que junte todas as empresas do setor petrolífero, ou do setor alimentício, ou de qualquer outro. Não é? É possível essa, vamos dizer assim, uma paridade do comportamento ético de várias empresas? Podem ser semelhantes, haja visto que eles são concorrentes? Eu acredito que não, porque o poder econômico fala muito alto. Há alguns princípios que são transversais. Por exemplo, não enganar o cliente. Eu suponho que seja um princípio transversal. Qualquer empresa, né, deve ter entre os seus princípios não enganar o cliente. Não importa se ele é concorrente ou não. Mas se você não lê o contrato, pode ser que passe no contrato alguma coisa que não foi dita. Então a empresa fala, mas se você não lê o contrato, se o contrato tem letras miúdas, você tem que ficar mais atento. Se você não leva para um advogado dar um parecer, você pode
contratar uma coisa e, na verdade, está escrito que você contratou outra. Ou seja, existem princípios universais, sim. Agora, só um grupo do setor é pouco. O ideal é que esses institutos convidem para o debate outros públicos. Por exemplo, o grupo de fornecedores, um grupo de clientes, o grupo de exportadores, o grupo de funcionários, sindicatos, para que haja assim, mais contradição. Né? Você pega um exemplo de uma organização maior que é a ONU. A ONU, idealmente, é a representação de vários países com princípios universais. Mas quem manda na ONU é quem contribui com mais dinheiro para a ONU funcionar, os Estados Unidos. Então, assim, o poder econômico nessas associações tende a influenciar, a não ser que a... Mas aí nós não estamos saindo do campo corporativo e estamos entrando no campo político? A gente entra no campo das organizações, porque é a Organização das Nações Unidas, é uma organização. É que eu, pelo menos, quando uso o termo organização, para mim é um sinônimo de corporação, de empresa, e não de uma organização política como é a ONU. Podem ser organizações públicas. Hoje as ONGs também são tidas como organizações. Né? O livro foca exclusivamente no mundo corporativo de empresas. De empresas. Mas a organização ela é uma entidade que também tem as suas... Agora, o código de ética de uma empresa tem que ter esses 3 fatores que você enumera aqui, a ética da convicção, da responsabilidade e da virtude? Não existe... Pelo desenho que você fez aqui, tem uma confluência dos 3, não é isso? Sim, sim. O código de ética é a representação, em geral, da ética da convicção. Quais são os valores que a minha empresa não abre mão para fazer negócio? Isso é que deveria estar escrito no código de ética e que, em geral, não está. Ou seja, eu não farei negócio se desrespeitar o consumidor. Então, respeito ao consumidor é um valor de convicção. Honestidade, um valor de convicção. Isso deveria necessariamente estar no código de ética. A responsabilidade é aquela preocupação. O que isso acarreta no futuro para esse público? Você produz um produto de má qualidade, pode gerar um acidente em casa, na cozinha. Quando ocorrer o acidente já vai ter vencido a garantia, não é nossa responsabilidade, mas você tem uma responsabilidade. A ética da convicção, você tem que fazer o que é certo e não importa a consequência. Vou te dar um exemplo rápido. Você vai vender um automóvel, você anuncia o automóvel por R$40 mil. Vai uma pessoa no domingo visitar o seu carro e te oferece 36 mil. Você acha, bom, vou vender por 36 mil. E faz um negócio com ele, aperta a mão do sujeito e vende o carro. No domingo à noite, aparece uma outra pessoa que visitou o carro e olhou o carro antes, com uma mala de R$40 mil em dinheiro e diz, eu vim comprar o seu carro. Mas como eu estou viajando e preciso comprar o carro hoje, eu te trouxe o dinheiro. Amanhã uma pessoa da minha confiança vem fazer a transferência, mas eu preciso do carro, hoje está aqui o dinheiro. De acordo com a ética da convicção, você diz, eu já prometi o carro para outra pessoa. Então não pode vender. Então essa ética não se preocupa com resultados. Ela é uma parte da ética nos negócios, mas não pode ser só essa ética. Porque o negócio, por natureza, se preocupa com resultados. Ele tem finalidades intrínsecas. Agora vamos dar um outro exemplo. Esse exemplo está no âmbito individual. Suponha que você seja síndico de um prédio de 200 apartamentos, com vários condôminos inadimplentes, com várias ações na justiça para receber esse dinheiro. E uma das ações, o condômino vai te pagar a dívida que ele tem com o condomínio com o carro dele no valor de R$40 mil. Você aceitou, que foi o acordo na justiça, recebeu o carro no valor de 40 mil. Você anuncia. Vende o carro no domingo para uma pessoa por 36 mil e acerta com essa pessoa de passar o carro no dia seguinte no cartório. E de noite um rapaz vai com a mala de 40 mil e fala, eu quero o seu carro por 40 mil. Se você mantiver a palavra, você está prejudicando não é só você. Você está prejudicando todos os condôminos que você representa. Esse âmbito político torna a questão ética muito mais complexa. E torna a questão da ética nos negócios também complexa. Se você mantiver a palavra e não fechar o negócio, você tem um risco, 2 riscos. Primeiro, o que prometeu e deu a sua palavra, no dia seguinte não comparece ao cartório e você não vende. E você deixou de vender por 40 mil. Segundo, se os outros condôminos ficarem sabendo que deixaram de ganhar R$4 mil e
estão devendo, o elevador não está funcionando porque tem muita inadimplência, a luz está apagada, o prédio está caindo aos pedaços, eles vão te destituir. Então, na política, no contexto político, que é o contexto de um condomínio, a questão ética se torna mais complexa. Como que você integra isso? Aparentemente é uma contradição. Quer dizer, então, como ser ético? Você fecha um negócio com a pessoa por 36 mil e coloca uma condição. Ó, está fechado por 36, eu quero 40. Então nós vamos fazer o seguinte, se aparecer outro comprador e me oferecer mais até amanhã no dia do cartório, eu vou vender. Ah, mas você prometeu. Uai, mas então deixa um sinal. Então qual que é o sinal? R$2.000. Então tá, se eu desistir eu te pago 2.000. Se você desistir, o sinal vai ficar para mim. Acorda, escreve, né? O contrato ele deve ser feito sempre. O que é combinado não é caro, é um princípio muito interessante. Se aparecer uma pessoa querendo pagar R$40.000 em dinheiro, você liga para a pessoa e fala, meu amigo, vem cá buscar o seu cheque de 2.000, mais R$2.000, porque eu desisti de vender. E você vai ter vendido o carro por R$38.000. Então, quer dizer, é possível conciliar. Você fez o negócio correto e fez um negócio preocupado com o resultado para o grupo que você representa, no caso, um condomínio. A ética do indivíduo, que é a ética universal, a ética que a gente aprende lá com os gregos, né, com teóricos famosos como Kant, ela serve para o indivíduo, ela não serve para o nosso tempo. A Adi quer saber o seguinte, como conciliar a ética com o costume do jeitinho brasileiro e com a nossa lei trabalhista engessada que dificulta, por exemplo, a demissão de um funcionário com desvios éticos? O jeitinho brasileiro é um desvio ético, não tenho dúvida, né? Porque o jeitinho brasileiro é a forma de você levar a vantagem e não pagar o preço dessa vantagem. Eu tenho um princípio muito claro e que eu acho que nas organizações funciona. Toda vez que a pessoa quiser se desviar de um trabalho para levar vantagem, ela acaba tendo mais trabalho e no futuro pode ser uma desvantagem. É Sócrates que dizia que se o desonesto soubesse a vantagem de ser honesto, ele seria honesto ao menos por desonestidade. Então, quer dizer, se você é assim com o cliente e ganha a imagem de que é honesto, o seu cliente volta. Isso é sabido, né? Você vai numa padaria de interior, numa mercearia, aquele cliente que leva cano, ele continua tendo a cadernetinha dele. E ele sabe para quem que ele pode colocar ali a venda a crédito na caderneta e para quem que ele não pode. Ele já teve prejuízo? Tem, mas se ele continua tendo a caderneta, continua vendendo fiado, como se diz, é porque ele criou uma relação de parceria com o seu cliente. Roberto, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação conosco no Mundo Comparativo, né? O Roberto Patrus Pena e a Paula Pessoa de Castro são autores do livro que você vê aí, Ética nos Negócios. O subtítulo é Condições, Desafios e Riscos, publicado pela editora Atlas. Roberto, mais uma vez, então, muito obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Okay, obrigado. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro.